Pessoal, todo mundo diz que para você gravar conteúdo, você precisa de três coisas. O roteiro que todo mundo fala é o seguinte: você precisa de um gancho. Ó, você vem aqui com o gancho. Aí você precisa de uma segunda parte, que é o conteúdo. E a terceira parte, chamada para ação, né? GCC, gancho, conteúdo e chamada para ação. Todo mundo está cansado disso, todo mundo está cansado de ver isso acontecer. Gancho, conteúdo, chamada para ação. Todo mundo faz sempre a mesma coisa. O que eu quero trazer nesse vídeo é um pensamento um pouco mais profundo. Então, se você está preparado para ele, assiste até o final que você vai entender sobre o que eu refleti nas últimas semanas. Será que é realmente isso que vai fazer a diferença no seu negócio? Será que é realmente isso que vai fazer com que as pessoas que te seguem, te acompanham, vão do ponto A para o ponto B? E a resposta é que não vai. E não adianta nada você fazer um gancho, um conteúdo e uma chamada para ação para um público errado. Não adianta. Se você não fizer esse conteúdo para o público certo, não vai adiantar nada você produzir um excelente conteúdo. Sobre conteúdo, produção de conteúdo. E eu cheguei a uma conclusão de que antes de você produzir conteúdo, você precisa ter um passo aqui, ó, antes de tudo isso, que é o quê? A produção de identidade. Por quê? Se você não tem identidade, se você não sabe quem você é, se você não realmente tem uma identidade forte, muito bem definida, se você não sabe quem você é, daquilo que você gosta, daquilo que você defende, aquilo que você não gosta, aquilo que você não vive, vai ser muito difícil você transparecer um conteúdo com verdade. Cadê a verdade do seu conteúdo? Hoje a gente vive uma era de um monte de gente vendendo fumaça na internet. E quando você não produz uma identidade muito bem definida, quando você não sabe quem você é e começa a produzir conteúdo, você começa a fazer o quê? Viver o conteúdo, viver a vida dos outros. E o que eu quero dizer com isso? Presta bem atenção. Se você não vive a sua vida, se você começa a viver a vida dos outros, você passa a ser uma farsa. O seu conteúdo não está alinhado com a sua verdade. Por isso que eu já gravei muita gente, né? Muita gente. Eu estava conversando com um cliente a semana passada e a gente estava conversando sobre um cliente em comum que a gente tem. Ele tem uma empresa. E ele falou: Gabriel, por que ela não consegue prender a atenção das pessoas? E é um excelente profissional, tá? Excelente profissional, entende muito daquilo que faz. Só que a diferença de um para o outro é que quando eu aponto a câmera para um, ele faz assim, ó. Aí ele arruma aqui, ele já arruma o cabelo e já vira um robô. Vira uma pessoa completamente diferente. Enquanto o outro, se ele tá assim com a mão na boca, na hora que eu apontava a câmera para ele, ele continuava sendo ele mesmo. Ele continuava com a mão na boca, ele continuava, enfim. Ele continuava sendo ele mesmo, porque ele tem uma identidade muito forte. Ele sabe muito bem quem ele é. E o principal, ele não quer ser alguém diferente de que ele realmente é. Hoje, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas estão tendo vergonha de serem elas mesmas, sendo que você, sendo você mesmo, você vai ser único. Você sendo você mesmo, você vai chamar a atenção das pessoas por aquilo que você é. Então a produção de conteúdo tem muito mais a ver com você mostrar quem você é de verdade, você mostrar qual que é o seu conhecimento de verdade, do que querer parecer algo para alguém. É claro que o marketing pessoal, você estar bem vestido, você passar uma imagem legal, é muito importante. Mas quando você faz isso sem ter uma bagagem, sem ter um conteúdo por trás, tá errado. É realmente aquilo que as nossas avós falavam, né? Parece, mas não é. Por isso que o conteúdo primeiro tem que estar baseado na sua identidade e naquilo que você conhece, de fato vive, antes de você passar isso para as pessoas. Quando você produz um conteúdo baseado na sua verdade, não tem como errar. Por quê? É aquilo que você viveu, aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você pretende viver, né? São os três passos, né, para quem quer produzir conteúdo, que eu sempre falo que ou você mostra e conta aquilo que você viveu,
Ou você mostra e conta aquilo que você está vivendo, ou você mostra e conta aquilo que você quer viver, aquilo que você quer fazer, quer aprender. Não adianta você ficar floreando e maquiando uma vida que você não tem. Porque as pessoas, primeiro, são uma máquina de identificar falsidade. Segundo, um negócio baseado nisso, né, falando de infoprodutos agora, não tem vida longa. Ele acaba com o tempo. Por isso que as pessoas, às vezes, têm uma extrema capacidade de produzir conteúdos curtíssimos, né? Instagram, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, mas quando ela precisa palestrar, quando ela precisa produzir um conteúdo maior, como esse aqui que eu estou fazendo para vocês, de 5, 10, 20 minutos, a coisa não acontece. Por quê? Porque às vezes o conteúdo está pautado simplesmente unicamente em coisas que não agregam, não geram valor para as pessoas. Então, uma das minhas lutas, uma das minhas bandeiras aqui no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, é realmente defender a produção de conteúdo. Eu quero te falar o que eu penso disso, né? Já são mais de 10 anos gravando pessoas como filmmaker, como videomaker, e eu observando as pessoas, aprendendo, dirigindo pessoas. Se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal do YouTube e eu te vejo no próximo. Então me deixa aqui embaixo seu comentário para eu saber a sua opinião sobre produção de conteúdo e a gente volta a se falar em breve. Um abraço.